nas profundezas da noite. Devido às sugestões de Jaiden, os 5 abandonaram a ideia de descansar e todos se reuniram dentro de uma sala, onde cada um se revezou para a vigília noturna. Além disso, a outra equipe teve a mesma ideia. Eles partiram, alertou Leilin, que estava monitorando os acólitos do outro time com a ajuda de Ailaska. Ao ouvir sua voz, os outros 4 acólitos, que estavam todos cochilando no sofá ou na mesa, de repente abriram os olhos. Ouvi o som de seus passos quando eles saíram e todos estavam indo na direção da entrada da planície de Zithermoon Mountain, continuou Leilin. Escolhendo a noite para começar uma guerra, hein? Vamos alcançá-los, Jaiden falou animadamente. Como pessoas que haviam sobrevivido ao banho de sangue, Jaiden e outros haviam experimentado a liberação do sangue do inimigo. No que diz respeito a esta situação, não apenas todos eles não tinham um medo comum experimentado pelos acólitos, mas todos esperavam por alguma razão desconhecida. Durante todo esse tempo, as mochilas foram fechadas e deixadas no canto. Leilin e o resto apressadamente amarraram-nos e deixaram a estalagem. Um total de 10 sombras negras desapareceram da cidade, sob o brilho fraco da luz das estrelas. Algumas figuras negras que eram difíceis de rastrear usando os olhos físicos rapidamente deixaram a cidade para a entrada das planícies da montanha Zithermoon. A outra parte não seria tão ingênua que achasse que poderia nos superar. A única possibilidade é que eles escolheram lutar. Os olhos de Leilin brilharam, supondo os pensamentos da outra parte. No entanto, ele tinha fé em sua festa. O seu lado consistia em todos os acólitos de nível 13 e tinha até 4 artefatos mágicos. O Airship não detectou nenhuma onda de energia da Magic Artifacts na outra parte. Além disso, na outra parte, havia 2 acólitos de nível 2. Para Leilin, este era o lugar onde o elo fraco e o fardo estão caixa. Um galho que estava no caminho foi quebrado quando Leilin saiu correndo. Sua velocidade não estava diminuindo. Através da meditação, os acólitos podem refletir seu poder mágico em seus próprios corpos, aumentando muito as qualidades físicas. Em relação ao acólito de nível 3, o aumento da força espiritual sozinho já pode trazer sua vitalidade até 2,5, igual a de um cavaleiro. Além disso, o acólito de nível 3 poderia, através de várias autoexperimentações, obter proezas físicas mais fortes e maiores. A noite escura como breu, junto com os galhos e trepadeiras desordenadas, não podiam atrapalhar a velocidade de Leilin e seu grupo. A outra equipe parou. Leilin parou e examinou todo o ambiente. Árvores imponentes, com seus topos aparentemente apoiando os céus, a densa folhagem e a vegetação rasteira protegiam-nas completamente da luz das estrelas, e apenas gotas de luz estelar eram visíveis através das folhas. Mas isso foi apenas o suficiente para os acólitos verem. Esta distância já está longe da cidade. Mesmo que haja ondas de energia, ninguém descobriria nada. Jaiden colocou um distintivo verde no peito. Você realmente tirou seu artefato mágico agora, só para lidar com alguns pedaços de lixo. Bozain riu e retraiu a mão nas mangas largas. Olhando para o AI resultado do escaneamento de Shape, Leilin ficou um pouco sem palavras. Sob a detecção do Airship, Bozain também segurou seu próprio Magic Artifact. Foi mesmo um que poderia ser imediatamente ativado. Esse comportamento de Bozain, onde ele se contradizia falando uma coisa, mas fazendo outra coisa, era algo que Leilin e Jaiden estavam acostumados. Do outro lado, Saya e Hirota também fizeram seus preparativos individuais. Acólitos que sobreviveram ao banho de sangue foram extremamente claros em um ponto. Mesmo um leão tem que usar toda a sua força para pegar um coelho. Não importa quão fraco o oponente pareça, não se deve afrouxar. Senão, a perda da própria vida pode acontecer. Vamos nos livrar deles. Jaiden riu sarcasticamente e saiu primeiro. Depois de passar por uma árvore frondosa preta,
Lei Lin viu um pântano verde escuro. A superfície do pântano tinha muitos ramos e folhas secas, intercaladas com os cadáveres de outros animais. Do outro lado do pântano, os 5 acólitos que eles viram anteriormente estavam ali quietos. O que havia de diferente em suas roupas era que na capa e nas vestes, eles já estavam usando o distintivo que representava a academia em que estavam. Seiji Gotomuchi Jaiden disse friamente. Acólitos da Abyssal Moon Forest Academy. O líder da outra parte teve alguns palpites sobre a identidade do partido de Lei Lin. Parece que outro bando de pessoas estará morto de novo. Lei Lin suspirou em seu coração. Como essas duas partes, a Academia Abyssal Moon Forest, e o Seiji Gotomuchi, acabavam de terminar a guerra, o ódio mútuo era tão profundo quanto os mares. Embora a mediação do Farol da Noite os tenha feito assinar um tratado de paz, isso era no máximo uma forma de restrição para os magos oficiais. Quanto aos acólitos, se os dois lados se encontrassem, então era certo que um lado morreria. As duas partes ficaram quietas e se encararam. Por um momento, até o ar pareceu ter congelado. Na verdade, não precisamos. O líder da outra equipe permaneceu em silêncio por um tempo. Depois abriu a boca. Xixi. No momento em que o líder abriu a boca, um brilho assassino brilhou nos olhos de Jaiden e o distintivo em seu peito irradiava um raio de luz verde. Inúmeras videiras verdes e escuras com farpas invertidas ergueram-se do chão, cercando os 5 oponentes. Em termos de experiência de batalha, Jaiden obviamente tinha mais do que a outra parte. Além disso, Jaiden carregou a dívida de sangue de matar Toras. Entre o grupo de 5, ele era o mais relutante em deixar o inimigo ir livre. Se não, uma vez que outra parte divulgasse a notícia, mesmo se Jaiden se escondesse, ele estaria na perseguição do Magus oficial do outro lado. Desprezível. Escape. Arg e os 5 acólitos obviamente não achavam que Jaiden seria tão decisivo e implacável, nem sequer cumprimentava antes de agir. Em uma fração de segundo, um redemoinho verde girou em torno de 2 acólitos, aumentando sua velocidade e tirando-os da área de ataque das videiras. Quanto a outro acólito, havia uma chama laranja avermelhada que queimava ao seu redor. Assumiu a forma de um chicote, atacando continuamente as videiras, que queimavam em retirada. Quanto aos 2 últimos acólitos de nível 2, eles pareciam bastante infelizes. Vinhas incontáveis os envolveram em uma bola. Junto com o aperto das videiras, o sangue fresco penetrou através da bola. Mate todos. No momento em que Jaiden atacou, Bozain, Lei Lin e os outros correram para a frente também. No momento, posso confirmar que esse bando de acólitos é criado na estufa, sem experiência de ver um campo de guerra que cheira a sangue. Eles são tão fracos quanto ovelhas diante de um forte adversário. Lei Lin olhou para os poucos acólitos com um olhar lastimável. Ele imaginou que esses poucos acólitos nem participavam do banho de sangue anterior. Sua mentalidade era a mesma de quando eles estavam dentro de sua academia. No entanto, ele amava os oponentes dessa forma. Porque se pode colher os maiores benefícios sem gastar muito esforço. Quando Lei Lin avançou, ele cantou um encantamento sim. Uma mão negra como breu surgiu das sombras, agarrando-se ao tornozelo de um acólito de nível 3, mão da Umbra. Se a mão que era extremamente corrosiva dissolveu parte da perna do oponente e a carne e o sangue caíram continuamente. Arg, alguém me salve! O acólito inimigo caiu no chão, seus gemidos atravessaram a floresta silenciosa, diretamente para os céus. Kido! Sua mãe vai te salvar. Saia! Zombou dele. Ela acenou com o braço e um pouco de luz prateada voou de sua mão, perfurando diretamente a cabeça do acólito caído. Bang! A cabeça do acólito se abriu como uma melancia enquanto o cérebro e vários sucos espalhavam-se pelo chão. 3 pessoas morreram diretamente da primeira onda de ataque da festa de Lei Lin. Droga! Monte! Os 2 acólitos de nível 3 cerraram os dentes e recuaram.
Um deles retirou um apito prateado de suas vestes e soprou sobre ele. Xiu 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 xiu. O barulho do apito soou. De longe um rosnado de um animal foi ouvido. Era opressivo, sanguinário e parecia vir do ar, frequência de som gravada. Comparando com banco de dados, identificado como Myfli Moonlight, a voz de Chip soou. Moonlight Myfli. Lei Lin ficou surpreso. Não admira que a outra parte tenha escolhido este pântano como campo de batalha. Ele imediatamente gritou: seja carefulgente. Eles têm uma fera contraída. É o Myfli Moonlight. Depressa e deixe o pântano groar. O rosnado soou e uma enorme figura negra foi pressionada do topo das árvores, pairando no ar acima do pântano. Era uma criatura gigante com luz roxa e negra emitida do corpo. Além disso, era do tamanho de um cavalo, e duas asas como a de um morcego cresciam dos lados. No final das asas, havia garras farpadas. A boca era extremamente pontiaguda e estava cheia de dentes brancos e afiados como navalhas. Um par de brilhantes olhos amarelos pareciam queimar como chamas no meio da noite. Aiship, examine a criatura, ordenou Lei Lin em silêncio. Bip. Myfli do luar. Força. 5.2, agilidade. 8.9, vitalidade. 7.5, força espiritual. 3.8. Habilidades inatas. 1. Flutuar. As asas grandes do Myfli Moonlight podem permitir que eles mantenham o voo por uma distância média. 2. Fúria do pântano. Como animal de estimação dos pântanos, o Myfli Moonlight pode invocar a fúria do pântano. Usa o ataque do pântano nos inimigos. Poder. 7 a 9 graus. Psíquico. Como Lei Lin avisou, o rugido desagradável veio do Myfli Moonlight flutuando no ar. Com o rugido, a superfície do pântano, que era originalmente sarena, subitamente subiu com ondulações. As ondulações aumentaram, finalmente se transformando em uma onda de 12 metros de altura, dirigindo-se diretamente a Lei Lin e ao resto. Muitas impurezas estavam contidas nas águas turvas e traziam ramos e cadáveres de férias. A onda realmente assumiu uma forma que parecia cobrir os céus. Muito bem, meu precioso acólito, que tocou o alto apito, gritou, mate-os por mim, droga. Até um pequeno verme quer nos matar. Lei Lin e os outros correram para fora da área do pântano. Como o poder da fúria do pântano só podia ser exibido dentro do pântano, o ataque parou de perseguir. No entanto, Bozain ficou para trás. Neste momento, enfrentando essa enorme onda, sua expressão era como se ele acabasse de sofrer uma humilhação. Bang! Uma grande onda subiu e atacou Bozain. No entanto, na superfície de seu corpo, um grande escudo de metal prateado apareceu automaticamente à sua frente. O escudo tinha uma dúzia de centímetros de espessura. Na superfície do escudo, havia runas misteriosas e complicadas e parecia ser extremamente resistente. O ataque Furio FTH March caiu no escudo, criando um estrondo alto.